Bem-vindos a todas e a todas ao Núcleo de Estudos Espíritas, aqui na cidade de Biel, na Suíça, a este canal que tem sido uma bênção para mim, principalmente, que estou tendo a oportunidade de rever almas queridas. Então, como foi divulgado nas redes sociais, a Juliana Ramos Hilbert não poderá estar conosco por questões não pessoais, mas sim da internet em São Paulo, onde ela reside, não está funcionando em todo o seu bairro. Interessante isso aí no Brasil. Bueno, Bairro que ela mora, Zélia? Você não sabe? sei, não sei. Então, ela só receberá, eu não sei como é que funciona o procedimento aí no Brasil, virá uma pessoa que terá que ir na quarta-feira. Então, por isso que ela não estará conosco hoje. Bom, vamos dar bem-vinda, minha flor, Leide. Sei que você está trabalhando, mas com a tua força de vontade vai estar aqui conosco no estudo. Então, seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Então, eu compartilharei novamente a tela. Estamos no capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, do livro Gênese, item 22. No meu livro físico, é na página 51. O Kardec, ele dá uma indicação que já passamos pela Revista Espírita 61, março, e agora daremos continuidade em setembro de 1861, um espírito israelita, deixa eu ver, a seus correligionários, terceira e última mensagem. Gostaria de esclarecer que eu sempre, quando tenho alguma dúvida ou que algo que me chama a atenção, eu vou procurar nas obras básicas. A Leite está entrando novamente porque caiu. E neste primeiro parágrafo entendi o que o Espírito quis dizer, mas fui em busca para ficar melhor o entendimento. E isso ocorrerá sempre nos nossos estudos. Aqui, o objetivo é entender, por isso que se chama estudo. Bueno, a religião israelita foi a primeira que formulou, aos olhos dos homens, a ideia de um Deus espiritual. Observem aí, Deus espiritual. Até então, os homens adoravam uns o sol, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais. Mas, em parte alguma, a ideia de Deus era representada em sua essência espiritual e imaterial. Então, veja que ele mesmo já responde o que vem a ser Deus espiritual, na sua essência espiritual e imaterial. Por isso, eu fui buscar na Gênese, capítulo 2, Deus, item 34, a Gênese segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo o livro Sim, eletrônico? Estão vendo? sim, sim. Observem que... Oi? Estamos vendo, eu estou vendo, sim. Ótimo. Então, lembre-se que aqui está, essência espiritual e imaterial. De quem? De Deus. No 34, olha que vem, olha que interessante. E é bonito, gente, tem essa parte que é maravilhosa. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Então, nós não temos ainda a noção do que vem a ser realmente Deus. Por quê? Porque somos seres ainda que estamos muito apegados à matéria. Essa concepção de Deus
fica muito a desejar. E às vezes, realmente, quando a essência espiritual e imaterial, para mim, é difícil entender. Aí, na continuação, se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que esteja mais distante dele que os outros, porque todos os seres da natureza, olha que lindos ventes, estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. E o que é esse fluido divino? Quem pode me responder? Kardec, ele usa essa imagem, né? Numa outra parte, ele fala assim, ele coloca como hipótese a gente imaginar Deus como se fosse um fluido inteligente que preenche todo o universo, né? É uma tentativa de a gente entender um pouquinho melhor, né, o que pode ser. Então, como se Deus fosse um fluido inteligente que preenche Terezinha, eu todo o não estou universo. te escutando, eu não sei o que está acontecendo, não sei se vocês estão escutando, Terezinha, ou só é comigo. Ah, Celeste? Odilson? Eu estou a ouvir bem, estou a ouvir bem. Hã? Eu estou a Não, ouvir então é a bem. Bia. eu estou Não, alguma falando coisa aconteceu. normal aqui. Sim, eu estou a ouvir bem. Agora, falem, por favor. Você está ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Então, Kardec, ele usa uma imagem, assim, como uma tentativa de a gente compreender melhor Deus, né? Então, ele usa uma imagem, na Gênese mesmo, acho que a gente vai chegar lá, e ele fala, assim, para a gente imaginar Deus como um fluido inteligente que preenche todo o universo. E nós estamos mergulhados nesse fluido, né? Exatamente. Então, Já é vimos uma isso, imagem, é o que ele Terezinha. está falando isso aí também, né? Ele está falando isso. E é uma imagem muito bonita, porque a gente não tem ideia, né, que seja Deus. Agora, essa imagem que Kardec, ele criou essa imagem tão bonita, é interessante porque eu acho que é em Pedro, acho que é Pedro que fala, né, que em Deus nós vivemos e em Deus nós nos movemos e existimos. Olha que imagem bonita também. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Está de acordo com essa imagem que Kardec também criou aí como uma hipótese, né? Ele não coloca como princípio, é uma hipótese, é uma tentativa de a gente entender um pouquinho melhor Deus, né? Que para nós é tão difícil, né? Essa compreensão, né? E ele fala também, né? Que para nós entendermos Deus, falta-nos ainda faculdades espirituais que nós só vamos conquistar com a evolução, né? Só espíritos puros que compreendem a Deus, conhecem o pensamento de Deus, e é só com a evolução espiritual mesmo, né? Então, Ele deixa hoje, bem claro aqui, não é isso? Está bem claro. o que nós podemos hoje entender sobre Deus é o que os espíritos estão nos colocando, né? Mas tem muito mais coisa Numa ainda. dos que você está se referindo, Terezinha, desculpa. Num dos estudos, ele falou: nós estamos mergulhados no pensamento divino. Às vezes ele fala pensamento, às vezes ele fala no fluido divino, né? Mas só os espíritos puros podem sentir, entender o seu Entender. pensamento. Uhum. Só Muito bonito. espíritos puros. É bonito, sim. Então, podemos continuar? Sim. Somente, vocês estão vendo, gente? Sim. Você vai continuar Somente aí as, no... somente as imperfeições individuais são véus que lhes tiram a visão. Quando o nevoeiro, olha que interessante como ele coloca. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Você vê, essa analogia que ele faz é impressionante, Kardec. O que seria esse Impressionante. nevoeiro, né? Esse nevoeiro, entre aspas, né? O que seria, né? São as nossas imperfeições ainda, né? Para isso, não terão necessidade de subir nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito.
É aquela coisa que já falamos. Entenderemos, compreenderemos e sentiremos o pensamento divino. Isso. Uhum. A visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais, olha que interessante, das vendas morais que a obscureciam, eles a verão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. É muito bonito. Vocês me desculpem, mas eu acho isso aqui. Eu fico, às vezes, emocionada com certos textos de Kardec. É como se fosse uma poesia que ele coloca. É uma linguagem bonita, né? Uma linguagem poética. Você deu para se entender melhor essa essência espiritual? Peraí, deixa eu parar aqui. Para retornar. Agora, para retornar à essência espiritual e imaterial, ficou mais claro esse entendimento, gente? Que só teremos realmente noção quando estivermos num patamar evolutivo superior à humanidade terrestre. Que até então não vamos entender nem sentir esse amor, vamos dizer, porque para mim Deus é amor. E entender como nós estamos imergidos neste amor, ou fluido, ou pensamento, como queiram. São só analogias que nós utilizamos para poder ter um entendimento melhor. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Tereza? Tereza não. Marinete também não. Celeste, seu Odilson. Não, está bem claro, entendi bem. Bonito, né, Celeste? Sim, muito bem. Ô, Celeste, como nós estamos no estudo, você lembra que você ficava perguntando como eu vou entender obra eu vou procurar. Então, você observa que tudo que está se referindo na Gênese, a Gênese segundo o Espiritismo, que ele faz faz essa divisão de Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, tudo isso iremos encontrar na Gênese. O céu e o inferno, o próprio tema já diz, vai falar sobre as penas futuras, como se encontram os espíritos no mundo espiritual. Tá dando para você perceber a diferença entre um livro e o outro, Celeste? Sim. Qualquer coisa é só perguntar e acrescentar também, viu, minha irmã? Aqui é um estudo. Chegou Moisés, trazia uma lei nova que derrubava todas as ideias até então recebidas. Tinha de lutar contra os sacerdotes egípcios, observem, que mantinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão, abjeta, desprezível, ordinária. E contra esses sacerdotes que desse estado de coisas tiravam um poder ilimitado, não podendo ver sem pavor a propagação de uma ideia nova, que vinha destruir os fundamentos de seu poder e ameaçava derrubá-los. Ele vai desenvolver tudo isso e diz: essa fé trazia consigo a luz, a inteligência e a liberdade de pensar. Era uma revolução social e moral. Observem social e moral. Assim, os adeptos desta fé, recrutados entre todas as classes do Egito, e não só entre os descendentes de Jacó, como erroneamente tem sido dito, eram perseguidos, acossados, submetidos aos mais duros vexames e, por fim, expulsos do país, porque infestavam a população com ideias subversivas e antissociais. Vou parar agora aqui. É sempre assim. Toda vez que um progresso surge no horizonte
e resplandece sobre a humanidade. Bom, o que vocês acham sobre... Eles falam que naquela época, quando Moisés trouxe, que ele é considerado o segundo Messias que veio preparar a vinda de Jesus, um revelador, um espírito superior, que aqueles ou aquelas pessoas que se encontravam nesta época, que estavam encarnados nessa época. Ele diz revolução social e moral. Neste caso, ele se refere ao Decálogo, mas ele também vem dizendo as perseguições que esse povo teve, que ocorre normalmente todas as vezes que há foi o que ele mesmo disse, uma revolução social e moral. Ou seja, é sempre assim, toda vez que um progresso surge no horizonte e resplandece sobre toda a humanidade. Olha, gente, quando eu vi isso, estava me preparando, é o que nós estamos vendo atualmente. Sim. Supostamente dizem que isso ocorre de 100 em 100 anos, mas eu não vou me questionar, eu não vou entrar nesse detalhe. Esse progresso... Quando Jesus também trouxe os ensinamentos e que houve toda aquela mudança no comportamento, nas ideias, ocorreu também isso, né? As perseguições, as torturas, não é? Aconteceu a mesma coisa. Então, são os tempos em que a humanidade tem que receber novos ensinamentos para progredir, né? Para impulsionar o progresso, né, da humanidade. Isso incomoda aqueles que estão estabelecidos, né? Que não querem E que que as não coisas convém, né, mudem. Terezinha? Não convém que as coisas mudem. Então, surgem, né, as perseguições e tudo mais. Isso sempre aconteceu na humanidade. E sempre acontecerá, porque do jeito que nós estamos num planeta ainda, saindo da infância para a adolescência. É. Não sei qual foi no Novo Testamento que há necessidade dessa agitação. Foi até o próprio Jesus falou que veio das minhas palavras. Ele veio mexer com tudo isso. Ele mesmo diz, eu não sei se foi em Mateus. Ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada, né? Mas não no Isso. sentido da briga física, né? É a luta das ideias, né? A luta das ideias que trazem realmente, acabam trazendo perseguição, acabam trazendo até mortes, né? Então, por isso que ele falou, não vim trazer a paz, o que eu venho trazer vai suscitar revoltas, rebeliões, vai suscitar uma porção de coisa, né? É assim mesmo, né? E guerras, nós estamos, gente, Guerra, um ano. Olha, essas né? ideias que atualmente estamos recebendo, não passa de quê? Orgulho, poder. Está nisso e mexendo com todos nós, nos questionando. Nós pensávamos que não havia mais como ter uma guerra nos tempos atuais. E olha aí, estamos há um ano. E ele tem dizendo aqui, naquela época, ele diz assim, que os sacerdotes, eles utilizavam a escravidão para se impor ao povo. Claro que as coisas modificaram-se, e o que eu vejo, gente, desculpa, são as guerras, é a mesma coisa, guerra de poderes, Uhum. opressões, de Você uma vê que a forma. humanidade, num certo sentido, a humanidade não mudou muito, né? Hoje a gente tem todo o conforto, tecnologia, mas continua aí, briga pelo poder, briga, né? E tantas coisas assim.
Então, é essa parte que a humanidade tem que evoluir, né? Tem que crescer, né? E aí está justamente, e pior, o pior de tudo isso, eu fui lá buscar. Gente, deixa eu parar aqui, para não me. Aqui, eu parei aqui, tá? Eu fui buscar justamente no quê? Deixa eu ver. Então, eu vou terminar o parágrafo para não me perder e depois irmos para a marcha do progresso. As mesmas perseguições e os mesmos tratamentos acompanham os inovadores que lançam sobre o solo da nova geração. Lembra, Terezinha? Os germes fecundos do progresso e da moral. É que É. toda inovação progressiva, repito, inovação progressiva, ao levar à destruição de certos abusos, tem necessidade por inimigos todos quantos são interessados na manutenção desses abusos, ou seja, É na isso que nós continuidade de falamos, ideias, isso que nós são falamos, né? instituições. Oi? Isso que nós falamos agora, né? Querem manter as coisas como estão, porque está cômodo para eles, está favorável a eles, o estado de coisas, não querem mudanças, né? E as instituições, sabe, Terezinha? Eu estou vendo também de um lado as instituições, até no nosso próprio meio, no meio espírita. Instituições, como antigamente seguia a parte do centro espírita, com palestra ou outras coisas, as inovações que não são aceitas, que não querem serem estudadas, ficarem na inércia. Gente, É, no nosso próprio meio. sim. São instituições que isso vai ter que mudar, faz parte do progresso. Leva tempo? Leva. É gradual. Mas nós não percebemos. Observe como nós estamos tendo a oportunidade, graças à internet, de irmos em busca do conhecimento. Até então, era imposto. Nós não tínhamos a internet, recebíamos aquilo que diziam. Às vezes pensávamos, esse negócio está meio estranho. Nós não podíamos nos questionar sobre isso. Eram impostos. Era imposto o conhecimento. Dentro até de um centro espírita. Interessante. Por isso que eu fui buscar. Estou contente de te ver hoje, viu, Flor? Flor Leide. Ela está lá. Estou contente de te ver. Obrigada. Ai, como eu estou contente de te ver, minha Flor. Vou lá no Livro dos Espíritos. Espera aí, gente, eu estou me perdendo aqui. Livro dos Espíritos, é muito bom essa. Na questão 785, Marcha do Progresso, tem uma observação, quer dizer, uma explicação do Kardec. Observem. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Eu achei interessante esse primeiro parágrafo. Podemos ler os dois, continuar, porque é a mesma coisa. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar a um fim determinado pela providência ou vontade divina. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções, atenção, as revoluções morais, como as revoluções sociais,
se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem, observem, mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência ou vontade divina, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. Então, observamos que há a necessidade dessa confusão entre nós, que vai se transformando gradualmente as ideias que a Terezinha falou, até que aí vão cair as instituições, as ideias que já não fazem mais, já não é mais do nosso tempo. É aquele que, se eu não me engano, é o que Kardec diz, a nova era. Não tem como. Não tem como. Estamos no tempo de questionamentos, de aprendizado, de aprendizados, mas isso só será possível a partir do momento que ele mesmo falou. Que o pensamento, vou lá, achei muito interessante. Aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro. Ai, gente, ele tem dizendo sobre o pensamento. Tá, aqui. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente. Aí tá. Fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontram mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. E ele diz: mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência. Ou seja, entendem, querem, lutam com coragem para se manterem nessa revolução e nesse estado de espírito. Bom, o que vocês acham ou que acharam nesse paralelo que eu fui buscar entre a Revista Espírita de setembro de 1861 e aqui o Livro dos Espíritos, na questão 783. E aí, seu Odilson, que gosta muito de estar... O senhor pode falar? O que o senhor acha, senhor Odilson? Não tenho condição de falar, não. Obrigado. Tá não, né? Tá, ok. E aí, Terezinha, Marinete, Leide? Aí ele mostra bem, né, esse texto do Livro dos Espíritos, vem reforçar o que ele está falando aqui, na Revista Espírita, que é a força do progresso, né? A força da lei da evolução é uma força irresistível. Mesmo as pessoas que relutam, né, em acatar as novas ideias, querem que as coisas fiquem como estavam antes, porque convém, né? Mesmo elas, pela força das coisas, pela força das ideias, pela força da transformação, pela força da lei do progresso, ela acaba sendo levada com o tempo a ir mudando gradativamente, mudando o seu modo de pensar, porque ela não encontra mais respaldo naquilo que ela tinha antes.
aquilo vai ruindo, vai desaparecendo, vai enfraquecendo, né? Então, ela não tem mais a base que ela tinha antes. Então, com o tempo, muitos resistem muito tempo, né? Mas com o tempo ele vai se deixando levar pelas novas ideias, pelo novo estado de coisas, e vai aceitando e vai modificando o seu pensamento. Uns mais depressa, outros bem mais lentamente, mas não tem jeito, todos vão chegar lá, porque a lei do progresso, a lei da evolução é assim, né? Todos têm que progredir, quer queiram, quer não queiram, né? É uma lei, não tem como fugir dessa lei. Então, é assim que ele está mostrando da evolução das ideias, a evolução do pensamento e dos costumes, das leis, né? Vão se modificando. Aí eu vou trazer, você falou algo que não sei por que me sugeriu. Lemos a 785 que eu não estava contando. Por que as pessoas ou nós não aceitamos o progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, Moral. porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, o intelectual. É assim que tudo se Você vê que, relaciona. olha, Por interessante favor. aí essa frase, Zélio, olha que interessante. Quando ele fala assim, olha, vou até ler de novo. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, que é o progresso intelectual, né? Parece, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Até esse desenvolvimento intelectual que alimenta a ambição, o amor das riquezas, levam, por outro lado, o homem a pesquisas que vão esclarecendo o seu espírito. Não tem, não tem do mal, né, entre aspas, vamos dizer assim, do mal vem o bem, do próprio mal vem o bem, né? O amor das riquezas, a ambição, acaba levando o homem a mais pesquisas, a mais estudos, que vão esclarecendo o seu espírito. Eu achei muito, muito interessante essa frase aí. É super, porque você vê, o A gente passo só vê o negativo. intelectual, a intelectual nos leva a, não tem jeito, a um desenvolvimento dos nossos próprios vícios, dos nossos Aham, hábitos nocivos a quem? A nós mesmos. uhum. Mas É que depois assim, leva, que acaba levando para algo positivo também, né? pois é. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem, olha só, compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos, peraí, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vede o egoísmo, capítulo 12. Ai, deixa eu terminar aqui o que ele quer dizer. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos. Aí vem, nós sabemos. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, intelectual, recebe em nosso século, todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu um grau até hoje desconhecido.
seria necessário que o segundo, moral, estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás para os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Pois a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que da inteligência. Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença neste terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Apogeu da perfeição. Esse moralmente perfectível, o que você entendeu sobre isso aqui, hein, Terezinha? Moralmente perfectível é que a gente tem o potencial para sermos perfeitos, né? Mas estamos na caminhada para alcançar essa perfeição moral, né? Somos perfectíveis, temos o potencial para sermos espíritos perfeitos. Então, como foi a pergunta que havíamos feito, por que demoram a marcha do progresso? Por quê? Pelo nosso orgulho e por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Não queremos perder o poder, não queremos ver o que está, as novas ideias que estão ocorrendo ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes não convém. Queremos ficar na... Como é que se fala? Ai, estacionados. Zona Às de vezes até por conforto. medo mesmo, porque não queremos, temos medo. Mas no fundo está escondido o quê? O orgulho. E o egoísmo de estar também fazendo parte dessa marcha progressiva de ideias. Tem um aspecto também, Kardec também fala isso em outros textos dele, que é também a ignorância, né? A ignorância e o comodismo na ignorância. Exatamente, Existe esse é o hoje. comodismo que eu queria, sabe? Eu estava buscando a Aham. palavra e no bem. É porque as pessoas, hoje mesmo, nem precisa ser no tempo de Kardec, hoje mesmo as pessoas estão com preguiça de pensar. Isso. Pensar dá trabalho, sabe? Estudar, pensar, questionar, analisar. As pessoas Modificar-se. não estão muito afim, não. Gostam das coisinhas prontas ali, não precisa pensar muito. Isso daí é um entrave para a evolução, né, das pessoas. É o comodismo. Bom, voltando para o nosso estudo. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Leide? Eu não estou vendo a Leide. Deixa eu ver aqui. Não sei se ela está. Tá, peraí. Tá, Oi, então ela não desculpa, pode. correndo aqui de um lado para o outro. Em relação à lei do progresso, né? Interessante, porque realmente, né, chega um ponto, a gente sabe que Jesus trabalha com as enxertias, né? Aí, de repente, quando está tudo estagnado, vem alguém com uma ideia nova, né? Que geralmente é excomungado, porque é muito nova, às vezes é uma ideia muito avançada, que a pessoa ainda não alcança, né? Assim como Jesus mesmo, né, passou por isso, né? Veio com novas ideias, Moisés veio com novas ideias, Kardec veio com uma ideia também, né? Também passou pelas, né? As nossas estagnações, né? Deixa um ciclo fecha e a gente não sabe, né? E vem alguém com uma nova ideia, quer dizer, tem sempre que enfrentar a novidade, sempre enfrenta os que são contra, né? Mas a gente sabe que esse é o sistema que trabalha Jesus, né? Quando estagna, manda novos guerreiros do bem
com novas ideias, né, que vai surgindo em todos os pontos, né, do mundo, com novas coisas, e aí alavanca de novo o movimento, e o que era velho vai caindo, né, vão sendo substituídos os que conseguem se transformar ainda, né, entra os que não estão mesmo assim estagnados, a nova geração, né, quando voltarmos, vamos encontrar esse mundo já com um novo impulso, né, e a gente vai entrar já também com outras ideias também, nós também, né. Uhum. É termos coragem, né, Florzinha? Se nós tivermos coragem de sairmos da acomodação e tentarmos colocar uma forma receptiva para essas novas ideias, é benefício para nós mesmos. Mas até então, quando nós estamos ao redor de. Pronto, vamos trazer para o nosso dia a dia. Nós, às vezes, damos opiniões que não convêm ao grupo onde nós estamos, no trabalho, ideias que para nós seriam interessantes, gradualmente ir modificando as antigas. E primeira coisa, o que se vai? Não. Por quê? Aí está o medo, aí está a acomodação. Observe a internet, gente. Observe o estudo que nós estamos fazendo atualmente online. Gente, é uma revolução. Aí vamos entrar na parte intelectual. É a ciência que está nos ajudando a chegar no mundo todo. Para isso, está havendo uma revolução dentro do nosso próprio movimento espírita. Hoje nós vemos congressos virtuais. Não há necessidade da pessoa ou de nós estarmos pagando, comprando ingressos caríssimos, que muitas vezes não temos condições. Eu sou a primeira. Eu não tenho condições de ficar comprando um ticket ou um ingresso que, fazendo por internet, todo mundo tem acesso. Aqueles que não têm acesso por algum motivo, pode se juntar àqueles que têm. Aí tem uma fraternidade, uma harmonia que a gente não está nem notando que está gradualmente existindo. A possibilidade para que todos recebam o conhecimento e que façam parte dele ou deles. Até então, ficava exclusividade para alguns. Verdade. Uhum. Isso foi uma grande inovação, né, Zélia? O... Não só para o espiritismo, mas em todos os campos, foi uma grande inovação. Muita gente já está trabalhando desse jeito em casa, né, fazendo cursos, estudando. A pandemia, com todo o sofrimento que ela trouxe, abriu essa porta para a gente, né? Nós fomos obrigados a encontrar uma forma. E olha, né, as dificuldades não fazem a gente buscar, né? Porque muita gente que não sabia nem ligar o computador hoje está participando de reunião online, né? Muita gente. Então, eu vejo isso assim de uma forma muito otimista, porque são mudanças, são transformações. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia fazer tanta coisa, estudar, fazer tanta coisa sem sair de casa? Outro dia nós tivemos uma reunião de diretoria do centro, online, né? Fizemos lá, estava uma noite, estava chovendo e um frio. Eu falei, gente, já pensou se a gente tivesse que sair de casa para ir no centro, fazer a reunião? Ai, pelo amor de Deus, ainda bem. Então, são coisas que a gente tem que ver o lado positivo, né? Eu acho uma bênção isso. Eu acho uma bênção, né? porque os gastos que nós tínhamos dentro da própria parte de trazer sair na rua, palestrantes, nossa Senhora, ou de trazer de outros países e ficar. Gente, está acabando. Mesmo que nós. Amanhã mesmo à noite eu vou fazer uma palestra para um centro espírita de Goiânia. Olha, eu vou fazer você está em São Paulo, Rio, Brasil. Estou em São Terezinha Paulo. está em Portugal.
Terezinha está em Então, Portugal. Então, entrou uma aham, pessoa que, quando pode, na é uma Inglaterra. maravilha. É uma benção. Então, vamos dar Uma continuidade. maravilha. É uma benção mesmo. Vamos. Alguma coisa acrescentar? Podemos seguir? Bom, dando continuidade. Mas Deus Todo-Poderoso, que produz com infinita sabedoria os acontecimentos de onde deve surgir o progresso, observem isso aqui, que isso é interessante. Olha aí, viu, Leide? Vai entrar no tema que você gosta muito. Por isso que eu indico a Gênese, capítulo 14, Fluidos. Mas Deus Todo-Poderoso, que conduz com infinita sabedoria os acontecimentos de onde deve surgir o progresso, inspirou Moisés, deu-lhe um poder que homem algum havia tido, e pela irradiação desse poder, cujos efeitos feriam os olhos dos mais incrédulos. Moisés adquiriu uma imensa influência sobre uma população que, confiando cegamente em seu destino, realizou realizou um desses milagres, cuja impressão deveria perpetuar-se de geração em geração, com lembrança imperecível ou indestrutível do poder de Deus e do seu profeta. Ele está se referindo, justamente, foi a época que estava necessitando desses efeitos físicos que o Moisés produzia, que Moisés, como instrumento, produzia. Por isso que eu não trouxe, não vamos estudar, porque é todo um capítulo, é um capítulo completo, falando sobre deixa eu ver aqui, os fluidos. Vou compartilhar com vocês. Então, se nós entrarmos nisso, vamos... olha, observem que no capítulo 14, os fluidos, eles vão falar, vai ser falado a natureza e propriedade dos fluidos, explicação de alguns fenômenos sobrenaturais que eram considerados sobrenaturais. É todo um capítulo falando sobre a propriedade dos fluidos, dos milagres que no caso estamos nos referindo, de Moisés. Então, é todo um capítulo, tá certo? Não tem como estudarmos isso agora. Por isso, Esse capítulo é muito importante, né, Zélia? É muito importante. Esse capítulo é importantíssimo. É importantíssimo. Podemos fazer isso posteriormente, e nós vamos chegar lá, né, gente? Nós vamos chegar lá. Que fala sobre isso, parece o chegar. que vem a ser os milagres. O que era fenômeno sobrenatural, nada mais, nada menos que é natural. Hoje sabemos que existe a manipulação do fluido cósmico universal e tantas outras coisas que está aí na Gênese esclarecendo. Então, eu trouxe especialmente para você, viu, Leide? Ela adora fluidos. Ela adora. Alguma dúvida sobre isso aqui, no que se refere a este parágrafo? Podemos dizer aqui, deixa a irradiação, pronto, aqui. Essa inspiração que recebeu Moisés. Então, ele estava sendo inspirado de quem? Com todos aqueles espíritos que estavam ao redor. E havia um em especial, que era Jeová, o responsável espiritual deste povo. E Moisés dizia, Jeová. Não se está a ver. Ah, desculpa. Espera aí. Pronto, aqui. Ele diz, aqui ele fala que Moisés recebeu essa inspiração. Ele como instrumento mediúnico, com as suas
mediunidades, fazia esses milagres, que não é milagre, são fluidos, são fenômenos de efeitos físicos ou naturais, ou eles também escutavam, ele era médium auditivo, e tantas outras coisas. Ele tinha várias mediunidades. Além da psicografia, né? Obviamente, porque ele recebeu o decálogo e passou para... Não sei como ele fez isso, viu? Mas eu nem vou entrar nessa questão. Em relação à pedra lá, se eu não me engano, quem se lembra aí, eu acho que foi colocado na pedra os decálogos, gente, não foi? As palavras foram impressas, né, na pedra. Agora, Nas- a gente não tem explicação como se foi uma psicografia e ele foi talhando a pedra, ou se foi algo como uma escrita direta, né? Os espíritos projetaram diretamente na pedra. Não tem explicação, né? Não tem como a gente saber como é que foi, né? Eu, pelo Porque ele menos, não passou sei. 40 dias quando ele foi receber lá no Monte Sinai. Então, houve muitas coisas. Bom, em 40 dias, não sei como é que ele ia lá ficar lapidando a terra, a pedra, sei, não sei. Mas o Também que não. importa é a essência do entendimento desse parágrafo. Então, ele era um Ele, médium. a ideia que ele recebeu mediunicamente, né? Agora, como que foi, a gente não sabe. Que ele era médium, era. Agora, E como que tinha ele várias recebeu? mediunidades. Várias, Tinha várias várias. mediunidades. Bom, alguma coisa? Podemos continuar? Sim. Isso também é questionável, viu, gente? Geologicamente falando. Foi questionado sobre essa passagem do Mar Vermelho de Moisés e do povo, porque depois eu me esqueci, quando nós estudamos, eu não sei se a Celeste já estudamos sobre isso, que eu fui procurar sobre a passagem do Mar Vermelho, que geologicamente falando, era explicado. É como seria assim, a maré que vai, aumenta, baixa, e também existe a separação. Eu estou vendo aqui, é lá no Nordeste agora. Às vezes surge, a maré está baixa, não aparece aquela parte lá do mar, que tem aquela areiazinha. Então, geologicamente falando, seria mais ou menos isso. Eu não sei como explicar. Teríamos que trazer um geólogo para nos explicar sobre isso, mas quando estudamos o Novo Testamento, eu fui buscar e não me lembro mais como foi. É um tempo que existe lá no Mar Vermelho e supostamente houve essa abertura neste mar. Como surgiu, como fez um corredor, não sei. Isso são suposições, mas que há um estudo sobre isso, sim, há. Que na época nós fomos ver e estudamos essas hipóteses. Que nós, como estamos aqui, é natural. Mas o Tudo é importante, natural. né, Zélia, o importante é saber que não foi nada milagroso, foi um fenômeno da natureza, né? Não é isso? Foi um Tá me fenômeno ouvindo? da natureza. Fenômeno da natureza. A gente não sabe bem como é que foi, né? Mas não foi nada sobrenatural, né? E como nós estamos dizendo, hoje em dia é explicável o que ocorreu sobre a passagem do Mar Vermelho. Bom, voltando. A passagem do Mar Vermelho foi o primeiro ato da libertação desse povo, mas sua educação estava por fazer. Era preciso domá-lo pela força do raciocínio e pelos milagres muitas vezes repetidos. Isso também vemos na época de Kardec, que era necessário a espiritualidade chamar-nos a atenção para determinados fenômenos, e como aqui foi o que a Terezinha falou. E o que houve? Os próprios cientistas ou os próprios intelectuais foram estudar. O próprio Kardec não acreditava no início.
que estava ocorrendo, as que a mesa falava, que levantava, porque como ele estudou durante 35 anos o magnetismo, ele falou tudo é possível. Quando o amigo dele disse, olha, mas agora a mesa está falando, você, peraí, então agora tem alguma coisa por trás de tudo isso. Aí o chamou a atenção e ele foi nessa reunião, supostamente. Bom, onde eu parei? Aqui. Era preciso inculcar-lhes ou impor-lhes a fé e a moral, ensinando-lhes a pôr a força e a confiança num Deus criador, ser imaterial, infinitamente bom e justo. Impor nesse sentido aqui que ele está falando, não é o que nós conhecemos atualmente. Isso é a visão de Moisés como homem. Como um homem. Ele tinha sua opinião, se impôs, trazendo medo em relação a um Deus que castigava. E sobre isso dos milagres, é chamar a atenção das pessoas e para se questionarem que era uma nova era. Tem duas coisas aí que eu vejo. O que você acha nisso aí, Terezinha? O que ele não está colocando aqui é que Moisés, além dos 10 mandamentos, ele criou leis próprias. Ele criou leis para controlar o povo. E para que as leis fossem obedecidas, ele dizia que também tinham vindo de Deus. E ele criou leis, para nós hoje, leis absurdas, cruéis, né? De mandar apedrejar, de mandar matar, e outra coisa que ele não está falando, hoje de manhã eu li esse texto, né? Ele não fala aqui, que ele é israelita, né? Ele está falando do ponto de vista dos israelitas, né? Isso. Que na trajetória, nos 40 anos lá de caminhada no deserto, que o povo judeu teve que fazer, eles passavam por aldeias, por pequenas cidades, e Moisés dizia que Deus tinha mandado eles entrarem nessas cidades, saquear e matar, e pegar os bens materiais. E ele dizia que era Deus que tinha mandado. Entende? Por que ele fez isso? Nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que não podia vir de Deus essa ordem, né? Não podia, né? Então, ele fez essas coisas. E ele criou leis cruéis para controlar um povo. Kardec fala isso no Evangelho, né? E também Para nós vimos na controlar... lei de Talião aqui, ó. Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Nós já vimos sobre essa parte aqui da lei de Talião. E você sabe que a lei de Talião foi um progresso? Uhum. Porque antes da lei de Talião, se alguém fizesse alguma coisa para outra pessoa, por exemplo, se roubasse um animal dele, ele podia ir lá matar a pessoa. Com a lei de Talião, ele só podia fazer para o outro exatamente o que o outro fez. Então, num certo sentido, foi um progresso, né? Que hoje, para nós, já a lei de Talião também já é uma coisa ultrapassada, né? Mas é assim, a evolução da humanidade se dá gradativamente, aos poucos, né? Então, ele criou leis terríveis, por exemplo, essa da mulher ser apedrejada, até a morte, né? Se for pego em adultério, quem for pego roubando podia cortar a mão da pessoa, essas coisas, né? Uhum. Mas ele teve que fazer isso para domar aquele povo, segundo Kardec, um povo bastante difícil, né? Então, ele, através do medo e apresentando um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que castigava, foi uma forma que ele fez para controlar mais ou menos aquele povo, né? Mas ele Gostaria de teve o papel deixar dele. claro... Desculpa, Terezinha. Pode falar, Zélia, pode Gostaria de falar. deixar claro que em alguns países, que eu não me recordo quais, ainda existe, viu? Ainda existe Inclusive isso. para os homossexuais. Isso. É duro. Existem países que a mulher não pode nem estudar, não pode fazer Não, nada, né? dirigir agora na Arábia Saudita, eu acho que foi permitido já. E também, deixa eu ver outra coisa.
do roubo. É grave. Ficou ainda no tempo, como se fosse, entre aspas, de Moisés. Parou no tempo, né? Vocês veem que quando a mulher, se eu não me engano, na Turquia, eu não posso, foi na Turquia, não, ou na Líbia, não sei, gente, me esqueci. Se a mulher aparecer uma parte do braço dela, Aham. como é que se diz, gente? Ela sofre algumas, ela obrigatoriamente, por lei, recebe uma punição. Punição, e às vezes física mesmo, né? Uma E é punição física. físico, batem É. nela. Onde as crianças, em alguns países, são vendidas para que, com o passar do tempo, se tornem esposas de determinados homens. Zélia, a filha mulher, não era nem um pouquinho valorizada. O pai fazia negócios com Até a hoje, filha, Terezinha, dava a filha em troca de alguma coisa. até hoje, Então, alguns imagina, anos atrás, estava tendo um casamento coletivo de uma criança de 9 anos, eu não sei qual foi o país, com terrível, né? crianças, os É, pais recebiam $100. terrível, terrível. Pois é. Agora, imagina naquele tempo, como era a coisa, né? Você vê. Terrível. Pior ainda, né? Pois é. Os 40 anos de provações passados no deserto, em meio de privações, sofrimentos, vicissitudes de toda a ordem, e os exemplos de insubordinação, tão severamente reprimidos por uma justiça providencial, tudo contribuiu para desenvolver nele a fé nesse ser todo-poderoso, cuja mão era benfeitora, ora severa, punia quem o desafiasse. Então já foi esclarecido que isso é o homem Moisés. Não tenha nada a ver com um Deus amoroso. Foi ele que criou essas leis. Por quê? Para dominar o povo. Por quê? Porque ele começou a notar que quando ele saiu naqueles 40 dias, quando retornou, estava uma barbúrdia, estava uma confusão, e ele começou a impor-se cada vez mais. Porque Ele ele viu mandou esse matar ele mandou matar um monte de gente, né? Quando ele desceu e eles isso, estavam lá adorando o bezerro de ouro, ele mandou matar um monte ali. porque as mulheres fizeram o quê? Pegaram as joias, como se diz? Transformar. Ai, gente, como é que é? Fizeram, Transformaram. fundiram as joias, o ouro e Não, mas fizeram um como é que se bezerro. diz para ficar fluida? Bom, Fundiram, eles fundiram. fundiram. Fundiram É. essa joia e fizeram o besouro de ouro. Então, aí ele ficou muito bravo. O senhor Muito Adilson bravo. está a dizer que precisa de sair. Oi? O seu Dilson saiu. Adilson. O Dilson disse que precisa de sair. Tá certo, seu Dilson. Obrigada. Tchau. Muita paz. Estamos com o Senhor, viu, seu Dilson? Estamos orando para todos. Beijo no coração, seu Dilson. Obrigada. Bom, é isso que nós. Então, ele fez essa balbúrdia quando voltou para o seu povo, para a sua tribo, onde se encontrava. No Monte Sinai, ocorreu esta primeira revelação. Gente, está aparecendo ou não? Tá? Tá. No Monte Sinai ocorreu esta primeira revelação. Este notável mistério que surpreendeu o mundo, o subjugou e espalhou sobre a terra os primeiros benefícios de uma moral que libertaria o espírito de garras da carne e de um despotismo embrutecedor, que colocou o homem acima da esfera dos animais, dele fazendo um ser superior, capaz de elevar-se pelo progresso à suprema inteligência. É violento. É violento tudo isso aqui que ele diz e que ainda continua
Em alguns países, a nossa mentalidade, as nossas ideias não são... Tem alguma... E ainda continua isso, gente, pelo amor de Deus. Quanta violência que nós vemos que nós nem aceitamos, mas há. Mas há. É chocante, mas há. Para os dias atuais, é chocante. Como a Terezinha falou, sobre que estamos na era da multimídia, utilizando a internet, nos comunicando de um país para o outro, porque como um país para o outro, ai, meu Deus, espera aí. Da Europa para o Japão e vice-versa, e estamos ainda matando, violentando, como se fosse anteriormente, em épocas primitivas. Não, houve um progresso, né, Zélia? Houve um progresso, os costumes, Sim. não é? As leis melhoraram, não é? Houve um progresso nas leis, nos hábitos das pessoas. Hoje, a gente já se escandaliza de ver certas coisas que eram vistas de uma forma natural no passado, hoje não. Hoje a gente já se escandaliza, a gente se revolta de ver certas coisas, né? Então, houve um progresso, mas ainda, né, ainda na humanidade, ainda tem muito desse comportamento de povos ainda atrasados, né? Ainda existe esse comportamento tão longe, né? Tão longe do equilíbrio, da bondade, da caridade, da fraternidade. Ainda existe muito isso. Aí nós vemos que a parte intelectual está sobressalente e que a moral é normal. É Sempre normal, isso. sempre isso. E, gente, o que nós vamos esperar? É gradual esse progresso, como ele mesmo falou. Às vezes nem percebemos. Para nós, hoje em dia, abrir um celular, notebook, está utilizando tudo isso que chegam até nós, é natural, é normal. Uma criança pegar um celular e ficar falando com a vozinha, isso é natural. Isso aqui tem que se ter obrigatoriamente celular nas escolas, para que as crianças estudem. Aqui é obrigatório as crianças levarem. Então, se nós já observarmos anteriormente, veja, como é que vamos pensar? Está ocorrendo. Somos positivos? Claro que sim. Porque hoje nos choca, como a Terezinha está falando. Antes, ficávamos... Pronto, vamos trazer para a realidade. Sobre as leis que aí no Brasil, onde estão protegendo as mulheres. Anteriormente se dizia, olha, briga de marido e mulher não se mete a colher. É verdade, isso mesmo. Uhum. As pessoas já hoje em tem dia não, já proteção. estão, quando escutam alguma coisa, já ligam para o setor responsável, para a Secretaria da Mulher, etc. e tal. Mas nós ficávamos Zélia, calados. até os animais hoje têm leis que Isso. protegem. Hoje, se alguém é por visto maltratando um animal, essa pessoa pode ir até presa. Ela entende, é denunciada. Antigamente, o que se fazia, né? Deixava, o animal não sente nada, não é? Não é? Se tinha uma ideia completamente do animal, né? Hoje não, hoje é outra visão com o animal, com a criança, com o idoso, né? Coisas que Eu não estava tinha no antigamente. Nordeste, Terezinha, e tínhamos vamos dizer, um ferro velho. O que eu via, coitado dos cavalinhos, dos jegues, dos burrinhos. Meu Deus do céu! Meu Deus! Quantas toneladas! Eu digo tonelada. E o bichinho lá carregando magrinho. Hoje em dia já existe essa proteção, essa conscientização que não se pode fazer isso. E estão também inventando coisas para que não haja necessidade de se comprar um animal. As pessoas estão levando nas suas próprias, quem não tem condições, bicicleta. E tantas outras coisas.
Observem a lei do progresso e a conscientização dos seres, no que estamos Tá pensando aumentando. sobre isso. Está aumentando muito o número de vegetarianos, veganos, Isso. tendo em vista o sofrimento dos animais. Exatamente. E o que há por trás de tudo isso? Bom, mas não vamos deixar para lá. Os primeiros, senão vamos... Os primeiros passos desse povo que havia confiado seu destino, olha só como ele coloca, ao homem de Deus, foram entravados por guerras, cujo efeito devia ser o germe fecundo de uma renovação social entre as populações que o combatiam. Bom, por enquanto, esse germe, o homem de Deus, está se referindo a Moisés. O germe, nós vimos que é a revolução, que são as ideias que estava aí inculcada e que gradualmente vai se renovando. O judaísmo tornava-se o foco da luz, da inteligência e da liberdade, e irradiava um brilho extraordinário sobre todas as nações vizinhas, provocando ódio e hostilidade, ou seja, era desagradável. Bom, vamos falar sobre esse judaísmo, esse ponto aqui que eu acho interessante. Por que trazia hostilidade? Porque acreditavam no único Deus. Naquela época, vamos observar que eles eram... Aí como é que se chama, gente? Aquele que... Politeístas. A maioria era politeísta. Foi por isso que Deus escolheu quem? O povo de Israel. Se era um povo que estava preparando, né? Foi preparado para a vinda de Jesus, seria muito mais difícil Jesus levar os ensinamentos dele num povo politeísta, né? Ia dar muito mais trabalho, né? Então, já um povo monoteísta, já o ambiente, apesar de tudo que Jesus sofreu, né? Todas as dificuldades que ele encontrou, mas foi o meio mais propício na época para a vinda de Jesus, para trazer as ideias que ele tinha sobre Deus, né? Sobre o comportamento humano e tudo mais. Que é a continuação do ensinamento de Moisés, porque é gradual, é gradual, né? E Jesus pegou, eu achei tão bonito isso, né? Ele pegou os 10 mandamentos e ele resumiu, né, Zélia? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você pensar bem, se eu amo o meu próximo como a mim mesma, eu não vou roubar, não vou matar, não vou pegar nada que é dele, né? Olha a sabedoria de Jesus, né? Ele fez um resumo ali das leis, né? De 10 para 2, poxa! E era o tempo. Isso é espírito superior. Aí está mais uma vez os germes do progresso que ele aqui cita. E também é assim que o próprio mundo espiritual utiliza os ensinamentos. Sempre se pega o que o povo, o que a humanidade que aprendeu e traz gradualmente novos ensinamentos. Sim. Uhum. Vai ampliando, né? Vai ampliando, aprofundando. E Jesus combateu aquelas leis que Moisés tinha criado. Aquelas leis cruéis, ele combateu, né? Ele não apoiou. Então, ele partiu dos 10 mandamentos e deu todo aquele ensinamento que ampliou, aprofundou todos os conhecimentos, né? Espirituais que ele vinha trazendo. Esse povo, liberto de um outro e confiando irrefletidamente na conduta de um homem, que o surpreendera em virtude de um poder milagroso, tinha uma missão. Era um povo predestinado. Eu acho que já comentamos sobre isso. Não é sem razão que foi dito, cumpria uma missão de que não se dava conta, nem ele, nem os outros povos. E às cegas executando sem compreender os desígnios da providência. Isso também conversamos que era gradual. Às vezes nós estamos aqui estudando o que é para nós
hoje natural, algumas décadas atrás era impossível. Então, não tem jeito. Cada um com a sua tarefa, outros com missões, e vamos aí, cada um tentando cumprir da melhor forma possível. Essa árida ou dura missão foi cheia de fel e de amargura. Seus apóstolos sofreram, olha aqui, seus apóstolos sofreram todas as humilhações possíveis. Foram perseguidos, oprimidos, lapidados e dispersos, embora trouxesse consigo essa fé viva e inteligente, essa confiança em seu Deus, cujo poder haviam medido, cuja bondade haviam experimentado e cujas provas aceitavam, sobretudo, as que deviam trazer à humanidade os benefícios da civilização. Isso vemos também com os discípulos de Jesus. Vemos em tantas outras que ocorreu durante a própria história, que foram assassinados. Alguns foram missionários que foram assassinados. Observem um espírito que mexeu e revolucionou o mundo com a paz. Gandhi. O Gandhi, né? Gandhi é um grande exemplo, né? O Gandhi. E não teve que utilizar nenhuma arma. Aí sim foi uma revolução moral que ele trouxe para chamar-nos a atenção. Alguma coisa mais para colocar, Celeste? Eu não sei com quem está aí, gente. A Leide, eu não sei se pode, porque deve estar trabalhando, a bichinha. Se você quiser colocar e puder, viu, Leide? Acrescentar algo? Celeste? Estou te ouvindo, Flor. Tá com problema na internet dela. Tá com problema. Tá, tá. Bom, então vamos continuar. Alguma coisa, Terezinha, de acrescentar? Isso aí tá bem claro, né? Tá bem claro, porque já Bem, conversamos bastante sobre isso aqui. comentamos bastante, verdade. Eis os vossos apóstolos obscuros, ridicularizados, desprezados. Eis os primeiros pioneiros da liberdade. Terão sofrido bastante da sua saída do Egito até os nossos dias? A hora da reabilitação não tardará a soar para eles, e não estará longe o dia que haverá de saudar esses primeiros soldados da civilização moderna, com reconhecimento e veneração. Far-se-á justiça aos descendentes dessas antigas famílias que, inabaláveis em sua fé, a levaram como dote a todas as nações onde Deus permitiu que fossem dispersados. Bom. Eles foram, né? Os judeus sempre foi um povo que sofreu perseguições, se dispersaram, né? Tiveram que encontrar abrigo em muitas partes do mundo, né? Mas onde eles vão, eles levam, né? Eles levam a sua religião, aqueles conceitos que eles cultuam, que eles aprendem, disseminam, né? Eles vão levando por toda a parte onde eles vão, né? Eles vão disseminando os ensinamentos. Eu estava aqui lendo isso, ele está se referindo a Israel, ao povo israelita, mas nós estamos em outro país, com outra cultura então, completamente diferente. Verdade. Estamos tentando divulgar uma doutrina que se chama a Terceira Revelação, que nos traz uma concepção completamente diversa sobre o mundo espiritual. Nós estamos aprendendo
E por isso que estamos estudando sobre a ciência do mundo espiritual. Estamos espalhados para o mundo todo, cada um com a sua tarefa. Perseguidos, não mais como outrora, mas entre nós mesmos. Não há perseguição física, mas pode haver moral, né? Uma De perseguição ideias, inclusive. moral, É ideias. interessante isso. O próprio espiritismo, os próprios espíritas se auto-punindo, ou se auto-perseguindo, desculpa, se auto-perseguindo. E não aceitando as ideias que está aí. Gente, alguma coisa que tem aqui? O que aconteceu? Eu tenho algum... Ah, Oi? tá, é a Leide. Boa noite, Leide. A Leide está te dando boa noite, que ela está saindo. Viu, Zélia? Vai começar agora, ele vai começar a falar de Jesus agora, Eu né? acho melhor pararmos também, Deixa para a sabe? próxima, né? Deixa para Ah, a é, porque próxima. faltam só 5 minutos. É É. ótimo que isso ocorra, não adianta ficar... Vou ficar aqui, peraí. Então, vamos aqui. Pronto. Aqui. Então, quem é a próxima vez? Não sei se é você no próximo estudo. Não sei, eu tenho que ver isso, tá, gente? Não tem aqui a agenda. Você tem aí? Deixa eu ver se quem é. Não tem agenda. Deixa eu procurar. Mas antes, eu vou... Podemos... Se não há nada a acrescentar ou deixar alguma dúvida que Celeste tiver, que você não entendeu, Celeste, quiser Não, perguntar. percebi bem. Oi? Percebi bem o que foi Tá comentado. tudo bem? Sim. Tá baixo. Tá certo. Então, eu agradeço a todos que assistirem esse vídeo. Nós estamos aqui tentando nos unir, cada um dando a sua contribuição, porque temos a consciência da nossa insignificância, da nossa ignorância, vamos dizer, espiritual. Não somos nenhum tipo, não sou esses intelectuais, mas estamos aqui tentando apenas cada um apoiarmos uns aos outros e aprendermos juntos. E que então possamos nos reencontrarmos na próxima semana. Você gostaria de deixar alguma coisa, alguma reflexão, Terezinha? Eu acho que não, viu, Zélia? Nós discutimos bastante, conversamos bastante, ficou tudo muito bem, eu acredito, bem explicado. Eu acho que não tem dúvidas, né? É só a gente continuar firme no estudo, né? Procurar dar uma lidinha antes. Muito bom, né? Hoje de É, manhã eu li todo até o final, e é melhor, porque quando a gente lê antes, aí na hora do estudo, a gente tem mais argumentos para falar, para comentar, né? Eu acho muito importante a gente dar uma lida antes. então, para quem se interessar na próxima, peraí. Peraí, gente. Deixa eu ir. Para quem se interessar em ler ou se preparar para a próxima semana, estamos na Revista Espírita, de setembro de 1861, um espírito israelita a seus correligionários. No meu PDF é 416, para quem não tiver, porque não sei se Terezinha deve ter a revista espírita física, eu não tenho. Então, é O meu é 416. física, o meu, a página é 302. Você vê? Então, existe É. muitas, e inclusive no próprio PDF são vários, porque dependendo da tradução ou da editora, eu nem me lembro qual o que eu estou E utilizando. a semana que vem não é o Paulo, Zélia? Semana que vem é o Paulo Henrique de Figueiredo, gente. Paulo, é o Obrigada. Paulo. Eu estou aí É. já. É o Paulo, então vamos continuar com o estudo. Bem, mal, sombra, escuridão, uma coisa assim. Escuridade, ó. Sombra, luz, bem, que outra? Sombra, luz.
livre-arbítrio, não, penas, alguma coisa assim, gente, me esqueci. Deixa eu pegar aqui, porque até isso, nossa, já está demais. Deixa eu pegar. Então, na próxima semana, será com Paulo as dualidades. Dualidades, castigos e recompensas, bem e mal, causa e efeito, luz e sombra. Gostaria de também pedir a cooperação de vocês para divulgarem. Eu já coloquei na internet o Stories, já enviei para as pessoas, e na mesma semana, na semana, ou no dia eu passo o link. Então, Tá bom, eu espero... Oi? Eu passo para os nossos grupos também. Isso. Eu já passei também para vocês um Stories, você tem, né? Será que eu tenho? Bom, eu te mando. Então, eu te Manda de novo. Tá. mando novamente. Então tá, gente, até a próxima com Paulo Henrique Figueiredo. Próxima semana, tchau. Tchau.